Eu diria mais. Sou editor hoje, mas já fui cinegrafista, já fui sonoplasta, né? Como editor eu trabalho mais ou menos uns 10 anos, né? Mas eu já tenho quase uns 20 anos de profissão. Eu comecei muito cedo, comecei com mais ou menos 15 anos. Era bem pesado, assim. Tudo que a gente faz hoje numa ilha não linear, numa ilha computadorizada, você podia fazer também numa ilha analógica. O problema é que tudo que está colocado dentro de um software hoje era separado. Você tinha uma máquina para fazer cada função. Então era mais ou menos assim que funcionava. Você tinha várias máquinas player, geralmente 3 ou 4 máquinas player e uma máquina REC. Então você copiava trechos dessas máquinas player para essa máquina REC. E como é que você fazia isso? Você tinha uma mesa controladora. Você tinha uma mesa que controlava esses VTs. Podia ser um BVE, por exemplo. Foi a máquina que eu mais usei. A gente chamava de BVE aquela parafernália toda, mas o BVE na realidade era só a mesa que controlava os GPs. Era tanta máquina que era uma coisa danada. Na época que eu comecei a trabalhar como editor, nessa parte analógica tinha um aparelho que me dava muita raiva, que é o Abacus. Ele era um gerador de efeitos, ele fazia algumas coisas, simulava algumas coisas em 3D. Só que ele só funcionava, acho que a temperatura tinha que ficar em 14 graus, se eu não me engano. Se você subisse 1 ou 2 graus a temperatura, ele parava de funcionar. Só voltava a funcionar 1 hora depois. Agora, mais antigo até do que isso era a época que eu trabalhava como sonoplasta. Eu trabalhava com fita mesmo, eu cortava a fita. Cortava fisicamente a fita. Você tinha um negócio que a gente chamava de editor, que era um objeto de metal. Você colocava essa fita ali naquele editor, né? Ele era exatamente da espessura da fita, você prendia ele ali, você usava uma gilete, né? Você cortava ela na diagonal, cortava essa fita e emendava. Você tinha uma espécie de um durex especial para emendar aquele tipo de fita. Eu cansei de cortar S, entendeu? Cansei de fazer gravação assim, cara, eu vou olhar lá, gravava, sei lá, de repente ele comia um S. Eu pegava uma gravação antiga dele, entendeu? Grava aquele S e emendava exatamente. Hoje é uma beleza, né? É tudo fácil pra caramba. Aqui hoje não, aqui você edita áudio, vídeo, trilha, tudo de uma maneira muito mais fácil, né? Você tá vendo, tá tudo ali na tua mão, não tem muito mistério. Entendeu? Acho que desse ponto assim facilitou muito, mas acaba roubando um pouco o trabalho da gente também. Gera um problema assim também, que é a coisa assim do cara que é empresa, né? Que acaba tomando o emprego de quem é profissional da área. Entendeu? Porque editar não é uma coisa difícil. Se você sentar aqui e estudar um pouquinho, você aprende a editar. O que eu sempre falo, a diferença é o olhar que você vai ter na hora de você editar, né? O corte que o editor vai fazer, que o editor profissional faz, não importa que o cara que começou a trabalhar ontem vai fazer. Entendeu? Ele vai cortar onde ele acha que ele tem que cortar e não vai preocupar com a fluidez da edição, né? Isso vai funcionar na tela. O pequeno produtor hoje se deu bem, né? Pela coisa do digital. Mas se os computadores caem muito, a performance. Eu sou músico também, né? Então eu tenho uma implicância com o digital na música, né? Mas aí já é uma outra questão, que eu acho que o digital para o vídeo eu acho que valeu muito a pena. Para a música eu ainda tenho as minhas ressalvas. Eu acho que o equipamento analógico te imprimia um som que era muito peculiar. Eu acho que você gravando tudo no digital, às vezes fica tudo meio insosso, né? Parece que todas as bandas têm o mesmo som. Entendeu? Essa é uma impressão assim que me dá, mas aí como músico. Schon vor meinem
21. Jahrhundert gehört. Ana Maria trabalha no JB desde 77. Não faz tanto tempo, mas muita coisa mudou. Como ela própria disse, comparando com os dias de hoje, naquela época era tudo muito medieval. O nome lauda, usado até hoje pelos jornalistas, era uma das formas de medir o tamanho de uma matéria, onde uma lauda corresponde a uma folha. Pois é, imagine só como era ter que reescrever um texto datilografado, cheio de correções espalhadas à caneta por toda a página. Quem fazia isso era um verdadeiro mico de circo. Os repórteres escreviam o primeiro texto, que ia para as mãos de um copydesk, que adequava o tamanho da fonte, dava título, fazia legenda, essas coisas. Então o texto passava pelo editor, que depois mandava para o revisor, e só depois disso ele ia para a composição final. Nem sempre a quantidade exata de linhas era acertada, e quando isso acontecia, as matérias simplesmente saíam impressas sem o final. Às vezes eram cortadas bem no meio de uma frase. Quando o repórter não estava na redação, então, era uma aventura. Ele escrevia sua matéria nas laudas e mandava por telex ou ditava por telefone para alguém que estivesse na redação. Com isso, era super normal que quem estivesse recebendo a ligação entendesse alguma coisa errada ou trocasse algum nome. Uma rotina de trabalho louca, mas que não mudou muito. A dinâmica entre os repórteres, editores e a chefia ainda se mantém, e as famosas reuniões de pauta continuam sendo a alma das redações de um jornal. É nas reuniões que são divididas as tarefas e definidos os assuntos do dia. O que mudou significativamente foi a responsabilidade do repórter. Com o corte excessivo de funcionários dos jornais, o repórter acabou acumulando funções. Hoje ele tem que saber fechar a sua matéria na página, ou seja, tem que saber apurar, escrever e colocar títulos e legendas. Hoje, o jornalista precisa ser completo, precisa entender todo o processo de funcionamento de um jornal. A informatização, como sempre, permitiu mais velocidade e acabou com os intermediários. Passou a exigir mais dos funcionários. Mas, na opinião de Ana Maria Tarran, foi uma mudança para melhor.